Vídeo para a gente fazer a nossa live de hoje. Hoje nós temos uma convidada, que é a reitora da Universidade Brasil, a Bárbara Costa, que a gente fica muito grato dela ter topado fazer essa live com a gente. A gente está em vias aí da realização do processo de transferência da Universidade Brasil. A Universidade Brasil está com 120 vagas abertas, distribuídas em torno de 120 vagas, distribuídas para o terceiro, para o quinto e para o sétimo período. A gente tem um bom número de vagas disponibilizado nesse processo seletivo, a prova já está próxima de acontecer, é uma faculdade que aceita alunos do exterior e tem disponibilidade para ingresso no terceiro, no quinto e no sétimo período. Outra questão muito relevante do edital é que estudantes de medicina do Brasil e do exterior que estão aí até o 10º período, não ingressaram no 11º, estão até o 10º período, podem também fazer o processo desde que topem entrar aí no máximo até o 7º período. Então, a grande maioria de vocês estava ciente das vagas para o quinto e para o sétimo, mas também temos vagas agora para o terceiro período. Houve um aditamento no edital, um aditamento anterior, e agora nós temos vagas também disponíveis para o terceiro período. O grande objetivo hoje dessa live é sanar as dúvidas principais em relação ao processo seletivo da Universidade Brasil, juntamente à reitora. Ela tem, obviamente, a pessoa que tem maior propriedade para falar do processo seletivo de transferência da Universidade Brasil, né, de todas as possibilidades. Vamos falar de questões financeiras, vamos falar também de questões administrativas, vamos falar de questões institucionais relacionadas ao curso de medicina na Universidade Brasil, a parte clínica, a parte ambulatorial, vamos falar um pouquinho sobre o internato também. Então a gente tem aí uma conversa bastante produtiva hoje pela frente. Olá. Confirmou que o som está ok. Olá, Bárbara, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gustavo, tudo bem, e você? Bom, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Imagino quão difícil é para você encaixar uma live, encaixar um compromisso assim até um pouco inesperado, né? Tem pouco tempo que a gente combinou essa live e eu agradeço muito a sua disponibilidade. E a gente quer falar um pouco sobre a Universidade Brasil, a gente quer falar um pouco sobre a instituição Universidade Brasil e também falar principalmente do processo seletivo, que tem trazido uma demanda muito grande de interesse no nosso direct, no nosso atendimento do WhatsApp. Então, a gente quer muito falar sobre o processo, quer falar sobre a instituição e, enfim, sobre o geral do processo seletivo. Então, queria que você se apresentasse, por gentileza, Bárbara, e depois fizesse uma apresentação institucional, por favor. Perfeito, né? Boa noite, então, Gustavo. Eu acho que muito importante ter encontros assim, então eu agradeço. Eu sei que realmente é corrido o dia a dia para todos, e principalmente também aqui nesse momento que a gente fala que os alunos estão de férias, mas é a época que a gente mais trabalha. Isso. Então, a gente tem que não só fazer o encerramento do semestre passado, mas também terminar os planejamentos, os detalhes para agora, para 2024, e com tudo acontecendo, como captação, enfim, os processos seletivos que estão na ativa, né, estão vigentes. E, de fato, a gente tem o processo seletivo e vocês fazem um grande trabalho. Eu queria agradecer realmente a oportunidade aqui de conversar com vocês nessa live. Eu vejo quão sério é o trabalho de vocês, tenho acompanhado já faz pouco mais de 3 anos, né, que eu mergulhei nessa questão acadêmica, que eu vou falar um pouquinho mais. Acho que é importante também me conhecerem. É a primeira vez que a gente faz essa live, para mim não é algo muito comum, eu sou de ficar mais dentro do escritório o dia todo, bem ao estilo, né, de paulistano, né? Então eu fico aqui em São Paulo, então assim, eu quero agradecer porque vocês fazem um trabalho importantíssimo, que é em toda a parte, não só dos cursos para preparação desses alunos, seja para um edital de transferência externa para uma federal, seja particulares, ainda mais vocês fazem uma coisa bem nichada, às vezes, para algumas IES já exatamente com o perfil, porque a gente vê, né, que o grande sonho de fazer medicina e o quão esse aluno é um sonho que a gente tem que segurar muita ansiedade e a gente tem que orientar muito, porque é um curso, sem dúvida, com um peso gigante na responsabilidade dele, e a gente precisa orientar. Então, quero agradecer a oportunidade também de falar. Sobre a apresentação pessoal, né, eu sou arquiteta da minha formação, né, e formada aqui
em São Paulo, aqui na Belas Artes, aqui em São Paulo, e tenho um carinho muito especial. Eu sou a segunda geração da minha família assumindo o negócio. Eu acho que isso cada vez mais vai ser mais comum na área da educação. Vocês devem estar acompanhando isso também nas demais IES. E minha família, que eu falo que assim, né, os mantenedores da Universidade do Brasil são meus pais, né? E então eu sou meus chefes. Então assim, a gente sabe o quanto é difícil a gente trabalhar em empresa familiar, isso em qualquer dimensão, né? E meus pais estão há 27 anos na educação e começaram lá em 97 e desde sempre eu tenho acompanhado isso, que é o dia a dia, a rotina da minha família, que sempre, desde o início, buscou sempre o foco na educação para todos e com muita qualidade. Meus pais sempre têm as instituições, outras vezes a gente tem mais faculdades, não se resume somente à Universidade do Brasil, né? Isso eu digo sobre a empresa da família em si. Então, essa trajetória deles que eles têm já de faculdade, já tem esses 27 anos, chegaram a ser o quinto maior grupo educacional no Brasil. Isso eu estou falando de grupo familiar. Então, assim, a nossa trajetória na educação é muito longa. E a gente teve, desde o primeiro dia, né, o sonho, assim, principalmente do meu pai, sempre foi ter uma universidade. E em 2016 aconteceu essa possibilidade quando a minha família adquiriu a antiga Unicastelo. E a gente, numa mudança de mantência, a gente mudou o nome para a Universidade do Brasil, que é justamente isso que a gente almeja, né? A gente almeja estar em todos os estados do Brasil. Então, a gente sabe de toda a trajetória, né? Todos os pontos muito fortes da Unicastelo, como uma instituição com mais de 50 anos de vida, que tem cursos, mais de 50 cursos também, tanto na parte de graduação quanto na pós-graduação. E na pós-graduação a gente chega até ao pós-doutorado. Então, é muito mais do que só medicina. A gente sabe que medicina é nosso carro-chefe, a gente se debruça na mesma intensidade que é a importância e a relevância do curso conosco, né? Então, mas é importante frisar porque a Universidade do Brasil está presente em 3 cidades com seus campi, né? Então a gente tem tanto em São Paulo, Fernandópolis quanto Descalvado, e são mais de 22 polos de ensino à distância. Então, além dos cursos presenciais, a gente também tem os cursos EAD. Então, acho que dessa parte institucional, desse desafio de 2016, que a gente, né, adquiriu uma universidade que vinha passando por uma série de dificuldades financeiras. A universidade, desde a Unicastel, desde do seu fundador, ele foi muito pioneiro, muito inovador, e depois da morte do seu fundador, a gente sabe que a condição e com todas as intempéries, as mudanças no mercado, isso, enfim, a universidade, a gente teve a oportunidade de poder resgatá-la. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque é a verdade. Então, assim, e a gente tem esse curso de medicina, que é fantástico, na cidade de Fernandópolis, que é uma cidade no noroeste paulista, muito próximo ali, né, para quem não conhece, próximo de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem alunos de realmente todos os estados do Brasil, e é fantástico ter essa cultura, né? Então, a medicina da UB tem 21 anos de existência, e são quase 2.000 médicos formados ao longo desses 20 anos. É um quantitativo alto. Parece baixo quando a gente fala, mas realmente é alto. Imagina, há 20 anos, o curso era um curso de, se eu não me engano, 60 vagas. Né? Então, e que agora a gente tem 205 vagas anuais no curso. Então, assim, a gente tem feito esforços hercúleos, né? Principalmente desde o início, ali em 2016, que foi um trabalho de reconstrução. Eu posso falar isso que eu sou arquiteta, é um trabalho muito de base, feito ali pelo meu pai, aí
ainda mais depois que eu assumi um mês antes do início da pandemia. Então, foi uma série de fatores aí durante a pandemia, sendo contato. Conheci vocês também quando a gente estava com o professor Felipe Ciclo como reitor aqui conosco. E eu sempre lado a lado aqui com ele, na diretoria administrativa, executiva aqui da universidade. Enfim, então acompanho isso há um bom tempo com vocês, e desde então que a gente começou esse trabalho, esse empenho na reconstrução da universidade, nós passamos pela visita de recredenciamento da instituição, que a cada 10 anos tiramos nota máxima. Anteriormente era nota 3, a gente tirou nota 5, que é a nota máxima. Passamos agora em agosto de 2023 também pelo recredenciamento EAD, também tirando nota máxima. E, enfim, a gente tem feito uma série de investimentos, mesmo durante a pandemia, mesmo durante esse momento que a gente fala que todas as instituições não sabiam o dia de amanhã, ainda não sabem, a gente está ainda vivendo isso e se organizando para as novas demandas, enfim, tudo que passou, onde é que estão também onde estão as nossas deficiências, né, pós-pandemia, né, do aluno, principalmente. E a gente tem feito inúmeros esforços aqui, mesmo com essa parte de tudo congelado durante a pandemia, a gente se esforçou de maneira hercúlea para não só atender o nosso aluno, mas também trazer novos alunos, fazer investimentos com relação à reforma. A gente tem focado muito no campus de Fernandópolis, foram mais de 8 mil metros quadrados de reforma durante esse período, sempre no momento de férias, então é um momento muito específico, tem que planejar bem a obra para acontecer e ocorrer. Os alunos têm gostado muito de todos os resultados. Agora a gente está terminando de fazer nosso centro de simulação avançado em saúde, então isso é importante para o nosso curso, para ele ter mais prática. A gente está com uma nova matriz também no curso, que a gente pode falar um pouquinho mais, com mais detalhes depois. E a gente é a IES que mais acolhe os alunos que vêm de transferência externa, principalmente de IES de fora do Brasil. Então, a gente tem uma expertise muito grande na questão da análise curricular, e, enfim, e a gente tem como é que eu posso dizer, se aprimorado cada vez mais. A cada processo seletivo, acho que vocês estão acompanhando com a gente, principalmente desde 2021, a gente tem feito mudanças, e que aí eu acho importante compartilhar isso e tirar essas dúvidas com vocês ao longo dessa conversa. Claro, não, a gente tem realmente muito para conversar, e as portas aqui no MED estão sempre abertas. A gente não precisa se limitar a uma live só, a gente pode fazer várias. É realmente de interesse do MED estar próximo das instituições, e esse trabalho que a gente faz de atender o aluno de transferência e de obtenção de novo título é um trabalho também que a gente fez, que a gente é pioneiro também. E a Universidade do Brasil, por isso, é uma faculdade que a gente sempre acompanha, sempre acompanhou. E o edital atual de vocês é um edital que a gente teceu bastante elogios, justamente a gente considera que é um edital que amadureceu muito para o aluno do exterior. A gente achou bem interessante, um edital que entende o aluno do exterior, que mostrou-se maturidade para entender os desafios que o aluno do exterior tem, principalmente relacionados à documentação, e são gastos, né? Então, o edital, ele trouxe uma acessibilidade maior ao aluno do exterior. A gente achou isso muito interessante. Talvez 2 lives atrás, 2 terças atrás, eu até falei bastante desse edital e elogiei bastante, porque eu achei um edital realmente, analisando o edital em si, um edital muito maduro para o aluno do exterior. É um edital que atende muito bem o aluno do exterior. Então, Bárbara, vou te fazer as perguntas aqui, as perguntas de forma espontânea para você, que os alunos do MEDS, os seguidores do MEDS elaboraram. E a primeira é sobre a mensalidade, o valor da mensalidade, se existe alguma condição de pagar a mensalidade, um total de mensalidade, se pontualidade, se existe algum desconto, como que funciona o valor da mensalidade na Universidade do Brasil? Sim. Bom, a Universidade do Brasil funciona com um sistema de crédito por disciplina, o que muitas vezes é possível o próprio aluno se autofinanciar durante o curso, então ele consegue escolher disciplinas como se fosse, vamos pensar muito como se fosse o pré-pago do celular. Né? Então, se você compra um pacote de 100 minutos, pacote de 200 minutos, você tem um valor equivalente ao que você está adquirindo. Então, é isso que é um grande diferencial da Universidade do Brasil. E a gente tem
Claro, a gente tem algumas limitações de fala que a gente tem um piso, né? Então, e que é a nossa referência que a gente usa, que é o mínimo ali de 520 horas na carga semestral do semestre, né? São 520 horas semestrais e que aí correspondem dentro assim, de todos os descontos que a gente possui, assim, o valor inicial de R$ 7.956. Então, é um valor muito atrativo hoje dentro do mercado e a gente consegue também atender a expectativa do aluno. Também imagina, 6 anos num curso, que acontece de tudo na vida do aluno. Então, às vezes... então a gente está assim, então a gente consegue fazer, a gente consegue se adaptar a um pouco a realidade de cada aluno. Então a gente tem, esse é o nosso inicial, foi os primeiros semestres do curso, R$ 7.956 a mensalidade. Certo. E, Bárbara, em relação a esse piso, o aluno, então, ele tem que fazer um mínimo de 520 horas, que é o período que ele se propõe a fazer, é isso? Sim, isso mesmo. Certo. Isso, falando assim, focando muito no processo seletivo de transferência, né, nesse no caso, essa é a informação de 520 horas neste semestre. Então, esse é o valor realmente que corresponde. É como se fosse uma grade aberta, né? Uma grade aberta. Sim, aluno, com certas limitações, né? Com certo piso, e o limite está muito... o que a gente vai... Tem uma da nossa pauta também, a questão da grade aberta e grade fechada. A gente tem uma questão que é uma grade aberta, tem a limitação do seguinte, dependendo do semestre que está, o aluno consegue puxar todas as disciplinas daquele semestre que ele está para trás. Então, se eu estou no 5º semestre, eu consigo puxar todas as disciplinas do 5º, 4º, 3º, 2º, 1º, que eu tenho a cursar. Então, e aí tem essa limitação realmente do mínimo de 520 para esses ingressantes. Exato. Então, uma proporcionalidade à mensalidade. Então, o aluno pode pagar, inclusive, uma mensalidade menor, escolhendo menos matérias, menos créditos para fazer, desde que ele faça 520 horas, pelo menos. Então, ele pode se planejar inteiramente. Certo. Então, o aluno que vai entrar de transferência, ele também tem esse benefício, o aluno que vai entrar nesse processo agora de transferência, ele também tem esse benefício de fazer um número de matérias que, respeitando o piso, mas que seja adequado à circunstância, ao planejamento financeiro dele. E ele consegue, Bárbara, puxar matérias, por exemplo, um aluno que entrar no 5º período, ele consegue puxar, caso ele elimine um grande número de matérias que permita que ele tenha janelas dentro do seu dia a dia, né, da sua agenda, ele consegue puxar matérias do 6º, do 7º? Então, para cima, nos semestres acima do que ele está, ele não consegue. Mas no caso, por exemplo, desse processo seletivo de transferência, que eu acho que é uma questão que tem que entender o lado do aluno primeiro no começo, ali no momento de processo seletivo, porque às vezes ele não tem toda a documentação pronta, né, assim, nos critérios necessários, minimamente necessários. Então, a gente sabe que ele precisa de tempo para conseguir trazer, mas, ao mesmo tempo, ele tem muita ansiedade para se formar. Então, são coisas que vão colidir, né? Então, nesse momento, que é o que a gente vai até explicar um pouquinho mais adiante, por que a gente já enturma ele em certas disciplinas para ele cursar agora em 24, para ele não perder tempo, não perder o semestre de 2024, no primeiro semestre de 2024. Então, ele vai cursar as disciplinas que a gente já enturma. A gente já tem muita expertise nessa questão da análise, então a gente já sabe, basicamente, de onde ele está, se ele está no 5º semestre, no tal IES, dentro ou fora do Brasil, a gente já sabe mais ou menos de acordo com toda a expertise que a gente já teve, toda a nossa recepção de alunos do exterior, a gente tem uma comissão de análise, né, que são todos os docentes do curso. Então, a gente consegue propor para ele cursar disciplinas, primeiro, para ele não perder esse semestre atual, até que ele consiga ter todos os documentos para nós até ali o início de junho, a gente consiga ter tempo hábil para conferir, para analisar, enfim, a gente dialoga com as IES também. Então, a gente também faz essa conferência em loco, que é um grande diferencial nosso também. Então, esses convênios com as IES, que a gente recebe esses alunos.
Então, é um processo que leva tempo, mas a gente não pode deixar o aluno parado ali, esperando tudo isso acontecer. Então, ele é pré-enturmado em 520 horas esse semestre, para assim, no próximo semestre, já ter toda a sua análise de disciplinas já feita e ele poder, ou dentro do... aí é justamente onde a gente já faz, né? Tem todas as regras da comissão. Ou ele vai... por exemplo, ele entrou nesse processo seletivo no 5º semestre, mas ele é um aluno de semestres avançados em OTRIES. Então, ele entrou no 5º agora, vai cursar algumas disciplinas ali que a gente aloque nesse semestre, já fazendo análise dele. Pode ser que ele aconteça dele pular do 5º, progredir do 5º para o 7º, para 2024-2. Porque isso depende realmente do resultado da análise. E também depende da integralização total, mínima do curso, né? Então, são todos esses fatores que é tão complexo e cada caso é um caso. Então, isso que a gente tenta, de certa forma, ajustar, trabalhar realmente na especificidade assim, de cada caso. Com certeza. Tá certo. E, Bárbara, uma pergunta, as perguntas que vieram com uma grande frequência são perguntas relacionadas à facilitação de pagamento, né? A primeira pergunta é se a Universidade do Brasil está vinculada ao FIES, e se está, quantas vagas ela dispõe. A gente teve uma interrupção na possibilidade de oferecer o FIES, a gente conseguiu agora poder voltar a oferecer o FIES, a gente tem uma decisão judicial quanto a isso, e a gente tem 123 vagas totais disponíveis no curso para o FIES. Então, é um quantitativo em todo o curso de medicina. O correto é sempre oferecer 20 vagas, no nosso caso, por semestre. Então, a gente tem um acumulado, então a gente tem, dessas 123 vagas, a gente tem por volta de 60 vagas hoje disponíveis para o FIES. Eu tenho certeza que isso brilhou os olhos de muita gente, né? Que tem Sem interesse dúvida. em e ingressar no FIES, e tem uma previsão para que o FIES ele retorne como possibilidade? Não, sim, a gente tem uma reunião dia 24 agora, já com o MEC, então a gente, com a nossa questão realmente da nossa decisão, que é muito favorável para abertura e novas adesões, novos contratos ao FIES. Então, a gente imagina que agora nessa reunião no dia 24 a gente consiga já pôr em pauta o funcionamento para as novas adesões. E que, enfim, todas as regras do programa permitem que seja uma transferência de FIES de outro IES, seja uma transferência de FIES entre cursos. Isso realmente tem todas as regras do programa que eu acredito que também o próprio governo federal também está remodelando o FIES. Eles ajustaram o teto, né, que antes era em torno de 4,5, realmente R$ 4.500, o total, o máximo financiável, agora acho que foi para 7.200, se não me engano. Então, acaba abrangindo muito melhor, né? Porque, enfim, teve reajustes ao longo do tempo. Então, foi importantíssimo e muito acertado esse reajuste no teto do FIES, que eu acho que a intenção é essa, né? A intenção é que seja um programa acessível e que a gente consiga fazer dele um bom uso, né, para todos os alunos. Claro, com certeza. E ajuda muita gente, é um programa social mesmo. Eu acho que até é importante também, não estava numa das nossas pautas, mas acho que falando até dessa questão do governo federal, tem o ProUni. O ProUni é um excelente programa, né? A gente tem vagas tanto para ProUni de 100%, que também a gente ficou sem poder oferecer por muito tempo, então tem vagas disponíveis para bolsas de 100%, se não me engano, são 25 bolsas integrais atualmente, e a gente tem também as bolsas de 50%. A gente está oferecendo 75 bolsas pelo ProUni. Isso é para qualquer um dos nossos processos seletivos, seja o processo seletivo de transferência, seja o vestibular, seja o Enem, enfim, desde que o candidato siga todas as regras, né, do programa. Então, a gente é muito favorável aos incentivos governamentais. Excelente. E, Bárbara, o reajuste da mensalidade, ele é indexado ao IPCA, INPC?
como que funciona esse reajuste? Ele é anual? Como que funciona o reajuste? E a questão também, a mensalidade ela varia em função do período que o aluno está. Você falou que o inicial é 7.000, né, e 900 e pouco. E como que funciona essa questão desse escalonamento da mensalidade? Não, é ótima também essa pergunta. Pelo nosso contrato, nosso reajuste é previsto pelo IPC, a gente usa o IPC Educação. Então, a gente precisa sempre divulgar com 90 dias antes do início das aulas, então a gente faz ali um pouco entre setembro e outubro, então o nosso reajuste. Também tenta ser um pouco antes dos próprios processos seletivos para ser mais assertivo, né, o momento, porque é uma dúvida grande do candidato. Então, a gente se baliza por esse índice, né, que é o IPC Educação. Quanto realmente a questão das matrizes, hoje a instituição tem a matriz 2022, né, a matriz 2018, a matriz está chegando ao fim já do curso, e a gente tem uma nova matriz, que é a matriz 2024. Não é exatamente o objeto de análise agora, porque ela está iniciando esse semestre, mas é uma matriz que justamente prevê esse escalonamento, né, delimitando bem o que é ciclo básico, o que é ciclo clínico e o que é o ciclo do internato. Então, ali do primeiro ao quarto semestre, tem essa preocupação de 520 horas, né, no semestre. Já entre o período do quinto e oitavo semestre, a gente está falando de, salvo engano, 600 horas semestrais também, do quinto ao oitavo, chegando assim para o internato nas suas 800 horas, porque justamente o perfil que o aluno busca é prática. Eles querem sempre, né, o maior percentual nessa época, principalmente do internato, do ciclo clínico e no internato. Então, atendendo realmente esses retornos dos próprios alunos é o que a gente se baliza nas nossas Tá decisões. certo. A gente falou de programas, né, do FIES e ProUni. Em relação aos financiamentos privados, a Universidade do Brasil ela tem alguma parceria com algum financiamento privado? Como que funciona? Ela tem o objetivo de ter um financiamento próprio? Então, a gente já recebe alunos tanto que vêm já por financiamentos como do Santander, pelo Bradesco, pela Lume, e a gente está em contato, a pedido dos próprios alunos, agora com a Pravaler, porque a gente sabe que o Brasil flutua na questão de juros e a questão da análise de crédito, a gente percebe que hoje é uma demanda constante dos alunos que pelo visto, devem estar com bons percentuais aí para financiamento. Né, para valer A realmente. universidade em si, ela adoraria, mas infelizmente a gente não pode ser uma financiadora, não pode ser justamente, não pode criar um financiamento, porque a gente não é banco, a gente precisa ter um banco, se for o caso da gente ter um próprio financiamento, mas a gente tem muitos casos de pessoas que precisam um pouco mais de prazo, um parcelamento um pouco mais estendido, e acho que a gente gosta de analisar as coisas caso a caso e sempre ponderando a questão da meritocracia. Né? Eu acho que a gente, assim, a gente tem que dá um passo, outro também dá um passo. Assim, um bom aluno que faz diferença no curso, a gente está sempre disponível a conversar, a entender, tentar chegar no razoável. Mas é por conta justamente dessa facilidade da grade, o aluno pode escolher, fazer esse semestre eu estou mais disposto financeiramente, esse semestre estou menos disposto financeiramente. Então, ele consegue ele mesmo fazer isso. Ele não precisa, justamente, é lógico que se ele nessa disciplina de primeiro oitavo, ele consegue fazer esses ajustes. Então, claro que quanto menos disciplinas ele cursar, né, ele vai levar um tempo maior. Eu acho que é saber, né, ter consciência disso, escolher Colocar sabiamente uma o balança, seu né? tempo e planejar. Se ele demora mais tempo a formar, demora mais tempo a monetizar também, então ele Claro. tem que fazer essa avaliação do custo-benefício de fazer uso, né, dessa liberdade que ele tem de escolher o número de matérias, de escolher a carga horária que ele vai fazer, né? Mas que bom, tem bons financiamentos privados, financiamentos também muito maduros já no mercado, principalmente o curso de medicina, e o Pravaler também é bem aceito também, já está bem maduro também, que bom. E achei interessante você falar da questão meritocrática, o aluno que é um bom aluno e precisa conversar com vocês sobre uma circunstância financeira transitória, uma circunstância realmente durante o curso, ele tem uma porta aberta com vocês para conversar sobre essas questões, desde que o aluno seja um aluno realmente
é dedicado. Foi isso que eu entendi, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que é isso que, no momento ali de pandemia, a gente chegou nos extremos, né? Então, a gente vivenciou muitas histórias de pessoas que conseguiam, né, bancar o curso de forma regular, né? Ali, aquele valor mensal que todo mundo está habituado no mercado. E aí perdeu o provedor por conta do Covid. Perdeu tal coisa por conta do Covid. É reflexo da pandemia que a gente falou, opa, a gente precisa olhar mais atentamente com isso, mas também, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue nem no mercado para conseguir esse crédito, a gente precisa, né, fazer a gente tem um resgate. Então, é lógico que a gente tem limitações, porque a gente tem todas as nossas os nossos compromissos, então a gente não consegue, adoraria poder oferecer, né, uma condição especialíssima ali para todos, mas eu acho que é o que a gente falou, a gente tem que escolher esses que estão dispostos a vestir a camisa da instituição, a vestir a camisa do curso, e realmente essa questão da meritocracia é muito importante.